Olá, eu sou Márcia Paravise, da equipe do Pro Legislativo, a sucursal aqui de Brasília. E hoje nós estamos recebendo Silvio Costa, que é o fundador e editor do portal Congresso em Foco, primeiro portal especialmente feito para cobrir o Legislativo, e que instituiu o prêmio Congresso em Foco para os parlamentares em evidência, que tem o seu trabalho em evidência. Silvio, dentro falando em prêmio do Congresso em Foco, quais são as boas práticas que levam o parlamentar a ter o trabalho reconhecido e premiado pelo portal? Bem-vindo ao Pro Legislativo, Poxa, Silvio. Legal, obrigado aí pela possibilidade de conversar com vocês. Então, primeiro tem que esclarecer que nós não fazemos a escolha dos parlamentares premiados, né? Essa escolha é feita por 3 públicos diferentes: pelos jornalistas que cobrem o Congresso, pelas pessoas que votam, né, pela internet, no processo que é monitorado pelos peritos da Polícia Federal, né, e por um júri especializado, né? Então são 3 públicos diferentes fazendo a avaliação com base em seus próprios critérios. Agora, o que a gente observa ao longo dos anos, nas 11 edições que a gente já fez do prêmio, é que conta muito a presença do parlamentar nas discussões, nos principais debates, a capacidade de articulação política, né? Evidentemente, no caso, sobretudo, da votação digital, a capacidade desses parlamentares de se comunicarem com a população, de terem redes sociais ativas, em constante contato com os eleitores, isso importa muito, né? E tem um ponto-chave, que é o seguinte: o parlamentar, para ser premiado, ele tem que ser ficha limpa. Ele não pode estar respondendo a acusações criminais ou ter sido condenados, né, em processos Independentemente criminais. do trabalho dele, Silvio, ele não pode ter ficha, ele tem que ter ficha limpa. Exatamente. Então, assim, para garantir a credibilidade do prêmio, só participam da disputa aqueles deputados e senadores que não respondem a acusações criminais nas diferentes instâncias da justiça, né? Perfeito, Silvio. Silvio, você acabou de tocar nesse assunto, mas eu vou te perguntar, você acredita que o trabalho dos parlamentares é visto e analisado principalmente através das redes sociais, que os eleitores, né, dos senadores, dos deputados, enfim, é visto principalmente hoje através das redes sociais? Sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que a eleição presidencial recente, e as eleições de maneira geral, né? Você vê que teve muita gente, muitos youtubers, né, que se elegeram para o Congresso, né? Deputados federais, senadores que sabem fazer bom uso das redes sociais. Sem dúvida nenhuma, a internet se transformou no grande veículo de formação da opinião política no Brasil. O que, por um lado, alargou muito, né, o universo das pessoas que participam dessa discussão, participam desse debate, né, que discutem política, que falam sobre política, que acompanham o trabalho dos políticos. O que é, obviamente, uma coisa interessante, isso democratizou, etc. Por outro lado, isso criou novos problemas, né, porque a gente sabe que as redes sociais funcionam muito no processo de bolhas, né? Então, assim, as pessoas tendem a se informar com quem pensa parecido com elas, né? O que favorece a distorção, né? A circulação de notícias falsas, né? O que deprecia a qualidade do debate político, né? Quer dizer, no mundo antigo, você tinha um debate político muito mais elitizado, muito mais restrito a uma parcela pequena da população. Agora você tinha mais contraditório, né? Você era apresentado, em geral, a versões diferentes para o mesmo fato, etc. Agora nós temos um processo em que os cidadãos tendem a se confinar em grupos, né? A bolha do PT, a bolha anti-PT, a bolha radical de esquerda, a bolha radical de direita, etc. E ali circulam muitas informações absolutamente inverídicas, e as pessoas acreditam naquilo, né? Então, claro que eu acho que o sistema tradicional da mídia, né, que é um sistema mais fechado, poucas vozes, e também com suas distorções, né? A mídia tradicional sempre teve uma tendência a privilegiar certas forças políticas, certas
certos grupos políticos, né? Então, esses bolsões mais radicais, tanto a esquerda quanto a direita, nunca foram muito contemplados, né, pela mídia tradicional. Mas, assim, a gente vive um processo em que, sim, a população discute política e forma opinião sobre política nas redes sociais e na internet, de uma forma geral. Agora, por outro lado, há uma necessidade de melhorar a qualidade desse debate, né? Uhum. Perfeito, Silvio. E, Silvio, os parlamentares hoje, né, atualmente, estão mais... Você acha que eles estão mais comedidos no uso das verbas de gabinete? A transparência dos gastos está mais eficiente? Olha, a gente avançou muito, né? Tem muita coisa que se veicula hoje, né, que você tem acesso público, né, que antigamente estava fechado para a população, né? Então você tem acesso ao voto individual dos parlamentares. No mundo de antigamente, você sabia que a Câmara aprovou, que o Senado aprovou, mas não sabia quem tinha votado como, né? A não ser em situações muito especiais em que a própria imprensa mostrava isso. Hoje você tem acesso a uma série de informações em relação ao posicionamento, às verbas que são gastas pelos parlamentares. Agora, tem muita coisa que não é divulgada. Assim, uma das coisas assim, mais aberrantes no legislativo brasileiro o segredo que se faz em relação à pauta legislativa. Então, assim, você tem, por exemplo, nós estamos na segunda-feira, você não sabe o que a Câmara, o Senado podem votar amanhã, terça-feira ou na quarta-feira, né? Quer dizer, muitas vezes os assuntos que são submetidos à votação nas duas casas, e isso se repete nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, se decide de última hora, né? Quer dizer, isso é usado como um trunfo, né? Um poder, né, do presidente da Casa Legislativa ou daquele pequeno grupo que controla a Casa Legislativa, e não é essa a regra nos países que têm uma tradição democrática mais longa, né? O normal é você saber com antecedência aquilo que vai ser objeto de deliberação, com antecedência assim, de semanas, às vezes de meses, né? Para permitir que as pessoas se posicionem, para permitir que as diferentes entidades, né, os diferentes setores da sociedade manifestem o seu posicionamento a respeito daquilo, e também para você ter a poder acompanhar aquilo de uma forma mais transparente, né? E mesmo em relação às acusações criminais, que é um tema que a gente sempre acompanhou muito, né? O Congresso foi o primeiro veículo jornalístico brasileiro a publicar uma lista de políticos que respondem a acusações criminais. Esse tema a gente continua a monitorar. Você tem muitos processos contra políticos que são ocultos, que não estão publicados na internet, ou então está publicado na internet apenas a existência do processo, mas você não tem acesso ao conteúdo, e são processos, em geral, de interesse público, né? Processos que... Mas porque estão sob sigilo, Silvio? Sob sigilo. É muito comum você ter processos sob sigilo. Aliás, antigamente, lá no início do site, né, quase 15 anos atrás, você não tinha praticamente nada de processo contra político publicado na internet. Nem ia para a internet. A mera existência do processo era ocultada da população. Então é evidente que há muito a melhorar nessa questão da transparência, né? Ou seja, era isso, já que então você acha que essa transparência ainda não é tão transparente assim, né? Se houver essa questão para que os nossos internautas entendam, então a agenda da Câmara não, por exemplo, agenda da Câmara, agenda do Senado, não é assim tão, né, que você fica sabendo que naquele dia, aquela semana, o que eles vão votar, o que vai ser colocado em plenário. É decidido meio que em cima da hora mesmo? Da hora. Porque o que acontece? Você tem nas comissões e no plenário da Câmara e do Senado, você tem uma lista imensa de projetos aguardando votação, né? Então, assim, sobretudo no caso do plenário,
o que ocorre é que só de última hora o presidente, junto com a mesa, junto com os líderes, né, das principais bancadas, ele decide qual daquelas dezenas de processos, ou quais daquelas dezenas de processos, ele vai efetivamente colocar para votar. Né? Então, assim, esse é um dos exemplos, mas assim, tem muito mais coisa que a gente poderia melhorar em termos de transparência, né? Na verdade, assim, o legislativo brasileiro, ele é um legislativo assim que age sob pressão, né? Então, assim, quando pressionado, ele reage, mas é extremamente corporativista e tenta se proteger ao máximo, né? Então, assim, você restringir o acesso a certo tipo de informação é uma das formas de fazer isso. Agora, justiça seja feita. Com todos os problemas de transparência que a gente tem no legislativo, eu ainda acho que o poder legislativo é bem mais transparente do que o poder executivo e os dois são mais transparentes do que o judiciário, né? Certo. Tá joia, Silvio. Para a gente encerrar, como é que você vê, Silvio, essa renovação do Congresso, com tanta gente nova, né, que está entrando na política? Você acha que isso vai prejudicar a produtividade do legislativo, um pessoal novo que está chegando aí que não tem experiência? Você acha que rapidinho eles aprendem? Como é que você acha isso? Não, pois primeiro assim, precisa entender o que a gente teve efetivamente no Congresso, né? Você tem, de fato, um índice de renovação alto, né? No caso do Senado, é a maior renovação da história do Senado, pelo menos das últimas décadas, assim, de muitas décadas, 5, 6 décadas no mínimo, né? Então, assim, talvez tenha sido a maior renovação da história do Senado, pelo menos do Senado republicano, né? E uma renovação de 59%, considerando a composição de toda a casa. No caso da Câmara, a gente teve a renovação de 52,5%. Então, assim, é uma renovação em que você teve basicamente o quê? A esquerda ficou mais ou menos do mesmo tamanho, né? Um pouco menor no Senado, um pouquinho maior na Câmara, se considerar o quadro imediatamente anterior às eleições, né? E um pouco menor se considerar o quadro logo depois das eleições de 2014. E você teve um centro que diminuiu muito e você teve uma extrema-direita que cresceu bastante. Quer dizer, uma das maiores novidades desse Congresso novo, né, que tomará posse em fevereiro de 2019, é que você vai ter pela primeira vez um partido de extrema-direita, que é o PSL, com 10% da Câmara dos Deputados, né, e 5% do Senado, né? E outros partidos igualmente conservadores, orbitando em torno do PSL, que podem dar uma garantia, podem dar uma maioria ao governo Bolsonaro. Então, assim, de fato, tem muita gente nova, tem muita gente que não teve nenhuma experiência anterior de mandato eletivo, né? No caso do Senado, em torno de mais de 10%, né, dos senadores não tinham disputado eleição nenhuma e já chegam ao Congresso na condição de senadores. E no caso da Câmara você tem 118 deputados eleitos que não tiveram nenhuma experiência legislativa anterior. Agora, essas pessoas vão ter problemas, vão ter que aprender a lidar com mecanismos, com instâncias e com regras que elas não conhecem? Sim, certamente não vão ter. Agora, eu acho que é um aprendizado não apenas para eles, é um aprendizado para todo mundo, mesmo os políticos mais experientes, né? Eu acho que eles vão conviver com a realidade que é totalmente nova, seja no Congresso, seja no Brasil. E por que é nova? É nova porque a gente teve durante vários anos, desde a Constituição de 88, a gente teve basicamente 3 partidos que mantinham em suas mãos o poder sobre o legislativo e sobre o executivo, né? Em diferentes épocas, MDB, PSDB e PT mandaram no Brasil nas últimas décadas, né? Não mandarão mais e ficaram bem menores no Congresso e no país, né? Em termos de eleição de governadores, deputados estaduais, etc. Então isso é uma mudança
muito grande. E a gente sai de um período também razoavelmente longo, né, em que você teve 4 eleições presidenciais sucessivas vencidas pelo PT. O PT agora volta para a oposição. É claro que ele já estava na oposição ao Temer, né? Mas agora ele está na oposição. Então assim, você tem muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma nova força conservadora emergente, você tem na esquerda, em razão até dessa queda sofrida pelo PT, você tem uma disputa por hegemonia, né, no campo de esquerda, né? Você tem uma diminuição do centro, tem um desejo da população muito grande por renovação, né? Então assim, são várias coisas novas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma pauta do PSL, que é uma pauta diferente de tudo que a gente escutou, né, e ouviu, né, dos últimos governos, né? Então, assim, claro que na pauta econômica até é um pouco mais próxima, né? Falar, a grande prioridade do governo na economia é a reforma da Previdência, que tanto o PSDB quanto o PT no poder, né? Agora na oposição provavelmente vai ser diferente, mas tanto o MDB quanto o PT quanto o PSDB quiseram fazer e fizeram, em parte, alguma reforma na área da Previdência, né? Mas no campo dos costumes, no campo da legislação criminal, no campo da educação, é uma pauta extremamente diferente e que tende a gerar muita polêmica, né? Silvio, muito obrigada por atender aqui a equipe, a sucursal de Brasília do portal Pro Legislativo. Nós acabamos de falar com o Silvio Costa, que é fundador e editor do portal Congresso em Foco.